Eu destruí um casamento. Achei que estava vivendo o amor da minha vida, mas acabei sendo traída, humilhada e abandonada, exatamente como eu ajudei a fazer com ela. Essa é a minha história, contada com dor e um arrependimento que carrego até hoje. Então, vamos ficar até o final, porque nesse vídeo nós vamos entender que nem tudo que começa com a mentira tem a chance de dar certo. Ou seja, o que começa com mentira nunca termina com felicidade. Então, seja bem-vindos ao Fins de Casamento, um canal de relatos que está ajudando inúmeras pessoas a saírem de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não agregam em nada à nossa vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá essa força pra gente, demora menos de 2 segundos para fazer isso. Compartilha e curte muito esse vídeo, né? E continua interagindo nos comentários, que eu tenho certeza que tem muito comentário bacana aí, que agrega bastante. E muitos conselhos, né, de pessoas que já viveram relacionamentos, não, eu creio que não como esse que nós vamos relatar hoje, mas relacionamentos que muitas pessoas hoje estão vivendo, né. E agradeço a vocês que compartilham os vídeos, vocês que estão enviando os relatos, peço até um pouco de paciência, porque realmente é muita gente que envia, né, suas histórias, nós precisamos ler, conversar com a depoente, com a vítima, para que a gente passe a história aqui certinho para vocês no canal, tá bom? Mas vamos lá para a história de hoje, que é mais um caso atípico aqui. Vamos lá. Eu não vou tentar justificar a minha culpa, porque eu sei que eu errei e eu sei que eu mereço julgamentos que vierem. Mas eu vou contar a minha forma de como tudo aconteceu, porque realmente no começo parecia tudo inocente. Eu conheci ele no meu local de trabalho. Ele era um homem muito carismático, educado e sabia exatamente o que dizer para me fazer sorrir e me sentir uma mulher especial. Eu sabia, desde o primeiro dia, que ele era casado. Ele nunca escondeu isso. Dizia que o casamento estava desgastado, que ela não entendia que eles dormiam em quartos separados. No início, com toda aquela conversa, eu tentei resistir, não vou mentir. Eu não queria ser o tipo de mulher que se envolve com um homem casado, mas ele insistia, me mandava mensagens carinhosas, dizia que eu era diferente. Ele realmente me fazia acreditar que entre eles, né, ele e a esposa, não existia mais amor, que só estavam juntos por causa dos filhos, ou seja, né, por comodismo. Com o tempo, eu comecei a me envolver emocionalmente com ele. Primeiro foram os cafés, depois almoços escondidos, e então, a primeira vez que ele me beijou. Eu sabia que aquilo ali era errado, mas eu me sentia desejada, valorizada, como se eu fosse a única pessoa para ele. E aquilo ali alimentou o meu ego e me cegou completamente. Quando eu dei por mim, nós já estávamos tendo um caso há meses. Eram encontros em motéis, eram mensagens apagadas, mentiras contadas a terceiros, e assim nós levávamos. Eu nunca parei para pensar na esposa dele. Eu nunca pensei na família que eu estava ajudando a destruir. Na minha cabeça, a culpa era toda dele. Mas hoje, olhando para trás, eu sei exatamente como tudo aconteceu, como eu fui cúmplice, como participei ativamente da dor de outra mulher. O dia que eu me tornei oficialmente a outra foi também o dia em que eu perdi a minha dignidade. Mas na época eu não percebi isso. Nós estávamos em um processo ali de congresso, né, de reuniões e reuniões da empresa, e ele havia inventado uma desculpa para a esposa. Ele sempre fazia isso. No fim de cada palestra, ele me convidava para jantar. E eu aceitava, eu me sentia importante, especial. No jantar, ele segurava a minha mão e dizia que não aguentava mais viver uma mentira com ela, que eu fazia ele se sentir vivo. Aquelas palavras mexeram comigo. Eu me senti poderosa, como se tivesse conseguido algo que outras mulheres jamais conseguiriam. Depois do jantar, nós fomos para o hotel. Ali aconteceu pela primeira vez, eu não vou mentir. Na hora, eu me senti bem, me senti desejada e até amada.
mas quando ele foi embora no dia seguinte, né, dizendo que precisava voltar para casa, um vazio enorme tomou conta de mim. E foi nesse dia que percebi que estava me tornando aquela mulher que sempre critiquei, a outra, né, a amante, a que vive de migalhas. Ele prometeu que ia resolver a situação, que ia se separar, que era só uma questão de tempo. E eu acreditei. Na verdade, eu quis acreditar. Mas sem perceber, a partir daquele dia, a minha vida passou a girar em torno das sombras do relacionamento dele. Eu me tornei a outra. E pior, eu aceitei esse papel como se fosse natural. Então, durante muito tempo, eu achei realmente que era amor. Ele me ligava todos os dias, me mandava mensagens de madrugada, dizia que pensava em mim o tempo todo. Ele falava que quando estava comigo, se sentia completo, feliz, realizado, que eu era a mulher que ele sempre sonhou. Essas palavras me alimentavam. Eu acreditava que estávamos vivendo um romance proibido, mas puro, verdadeiro. Eu me convencia de que ele não estava traindo a esposa, e sim que ele havia me encontrado tarde demais, depois de já estar preso no casamento falido. Eu passei a fazer planos com ele e até imaginar a nossa vida juntos, né, sem esconderijos, livres, né, sem mentiras. Ele reforçava isso e dizia: eu logo vou me separar, eu só preciso resolver algumas coisas. E eu, ingênua, acreditava. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca se mostrava com pressa, sempre tinha uma desculpa: os filhos, o trabalho, os bens, e eu ignorava os sinais. Eu queria tanto acreditar que era amor que fechei os olhos para o óbvio. Eu era só uma distração, um escape, uma ilusão mesmo. Hoje eu sei que nunca foi amor. Foi desejo, foi ego, foi covardia. E eu entrei de cabeça nessa ilusão, me afogando sozinha. Então, durante o tempo em que eu estive com ele, eu nunca parei para pensar no que a minha presença significava para a esposa dele, ou para os filhos, né, ou para aquela família. Eu só pensava em mim, nos meus desejos, nas minhas carências, na minha vontade de ser amada e desejada. Eu não pensei que do outro lado havia uma mulher que confiava nele, que acreditava nas promessas, que talvez estivesse lutando por aquele casamento. Eu nunca pensei nas noites que ela passava sozinha enquanto ele estava comigo e nos aniversários que ele faltava, ali nas datas importantes que ele inventava desculpas para não estar. Eu participei ativamente da destruição daquela família, dando a ele um escape, uma opção, uma justificativa para não enfrentar os problemas de frente. E quando ela descobriu, a dor dela foi imensa. Mas na época eu achava que eu era a culpada, que também que ela tinha culpa, né, que ela não fazia ele feliz, que ela estava ali no caminho da nossa felicidade. Eu não percebia que eu era o instrumento da traição, que estava ajudando a quebrar uma história de anos e desestabilizar uma família inteira. Hoje, olhando para trás, eu vejo com clareza o quanto eu fui irresponsável, egoísta e inconsequente. Eu destruí uma família. E pior, achei que estava tudo bem, que era parte ali daquele jogo, que o amor justificava tudo. Mero engano. Mas o amor nunca justifica a destruição do outro. Resumindo, ninguém é feliz nem felicidade de ninguém, seja homem ou mulher. Então teve o primeiro contato, né? Eu tive com a esposa dele, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida e também um dos mais dolorosos. Ela me ligou chorando, gritando, perguntando como eu podia fazer aquilo, como eu podia destruir a família dela. Eu fiquei muda, eu não soube o que dizer. Tentei justificar, dizendo que amava ele, que não era a minha intenção causar dor. Mas como é que eu posso justificar um injustificável? Como dizer que você ama alguém que está casado com outra pessoa e que tem filhos? Era cruel demais da minha parte. Ela me disse coisas que eu nunca vou esquecer. Tipo, você vai passar pelo mesmo que eu passei. Ele vai fazer com você o mesmo que está fazendo comigo. Na hora eu achei que era despeito, raiva, dor de mulher traída, mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça ecoando e ecoam até hoje.
E ela falou com tanta dor, com tanta certeza, que por um instante eu me senti suja, pequena e errada. Depois ela desligou e eu chorei. Eu chorei de culpa, de medo e de vergonha, mas ao mesmo tempo eu continuei com ele. Então esse foi o primeiro contato ali de alerta, né? O primeiro sinal de que eu estava no caminho errado. Porque eu continuava, mas eu ignorei, porque eu estava cega, presa a uma ilusão que eu mesma criei. Então eu passei anos me enganando, me contando mentiras para justificar o que estava fazendo, para tentar aliviar a culpa que me consumia. A primeira mentira era que ele me amava, né? Amava mais a mim do que a esposa. Repetia isso como um mantra, mesmo sabendo que ele nunca tinha largado dela, mesmo depois de tantas promessas. A outra mentira era que ela era infeliz com ele, que não se importava mais, que no fundo ela já sabia que estava tudo bem. Me dizia também que não era culpa minha, que tinha feito o voto de fidelidade era ele, não eu. Então, com certeza ele também tinha culpa, né? Lógico, ele que era casado, ele que era um homem comprometido. E me colocava como vítima, como alguém que só queria amar. Mas a verdade é que eu sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que estava me envolvendo com um homem comprometido que estava invadindo uma família. Eu me contava a mentira de que ele iria se separar logo, que era só uma questão de tempo, que era só ele resolver as pendências. Mas anos se passaram e ele nunca resolveu nada. Sempre surgiu uma nova desculpa, no caso os filhos, a partilha de bens ou até o momento financeiro. Eu sabia que estava vivendo de promessas vazias, mas eu me agarrava a elas, porque admitir a verdade significa admitir que perdi anos da minha vida. E essas mentiras foram a minha armadura durante muito tempo, né? E me fez também uma prisioneira daquele relacionamento. E quando finalmente parei de me enganar, o estrago já estava feito. Para mim e para todas as pessoas que estavam envolvidas, principalmente a esposa, né, e os filhos. Então, desde o começo, ele sempre colocou a esposa como vilã da história. Dizia que ela era fria, que não se cuidava mais, que só pensava nos filhos. Me fazia acreditar que ela era a responsável pela infelicidade dele, que ela o maltratava, que ela não o compreendia como eu compreendia. Sempre reforçava: você é tudo que ela não é. Você me faz feliz, você me entende, você é a mulher que eu sempre procurei. Esses discursos me seduziram, me faziam sentir superior, como se eu fosse a escolhida, a salvadora dele. E por muito tempo eu realmente acreditei nisso, sem questionar, sem procurar saber o outro lado da história. E eu nunca parei para pensar que talvez ela estivesse exausta, sobrecarregada, cuidando de tudo sozinha, enquanto ele vivia uma vida dupla. Ele sempre pintava ela como uma mulher amarga, complicada, enquanto me colocava como a leve, a divertida, a companheira ideal. Hoje eu entendo que isso fazia parte da manipulação de manter as duas presas, ela na culpa e eu na ilusão. Ele precisava de uma para manter aqui a estabilidade familiar e de outra para alimentar o ego e fugir das responsabilidades. E eu, cega, eu caí completamente naquela armadilha. Então teve o dia mesmo que ela descobriu tudo, quem eu era, onde eu trabalhava, o meu nome, tudo, ela sabia tudo sobre mim. E aquilo ali foi um divisor de águas da minha vida, né. Até então, eu vivia presa naquela bolha de mentiras e promessas. Então ela ligou novamente para mim e me enviou os prints das mensagens, fotos de encontros que ele dizia serem de viagens de trabalho. E eu não sabia como é que ela conseguiu tudo aquilo, mas ficou claro que ele já não conseguia mais esconder. A verdade veio toda à tona de forma brutal. A minha primeira reação com tudo aquilo foi pânico. Eu sabia que a partir dali nada mais seria como antes, que a ilusão já tinha acabado. E ela foi novamente muito dura comigo. Falou tudo o que sentia, disse que eu era tão culpada quanto ele, que eu tinha ajudado a destruir a vida dela. E ela estava certa. Eu tentei me justificar de novo,
Disse que amava ele, que não queria que as coisas tivessem acontecido daquele jeito, mas eram só desculpas. Então, depois daquele dia, ele também mudou. Ficou agressivo, ansioso, com medo de perder tudo. Ele me culpou por ter sido descuidada, por ter deixado pistas. E eu, que achava que que eu era o amor da vida dele, eu percebi que era só mais um problema para ele resolver. A descoberta dela mudou tudo, porque me tirou da fantasia e me jogou na realidade nua e crua. Eu não era a mulher da vida dele. Eu era a amante que tentou esconder até não poder mais. Então, dias depois de toda a descoberta real, né, ela foi até o meu trabalho. Eu não esperava por aquilo. Eu estava saindo para almoçar quando eu dei de cara com ela. E ela estava firme. Não gritou, não fez escândalo nenhum. Ela se me olhou nos olhos e disse: Você tem ideia do que você fez com a minha vida? Com a vida dos meus filhos? Eu não consegui responder. Eu fiquei parada, sem saber para onde olhar, com aquele nó na garganta, morrendo de vergonha. E ela continuou: Você se sentiu especial? Se sentiu amada? Ele já fez isso antes e vai fazer de novo com você, com outra e com outras. Ouvir aquilo foi como um soco. Ela estava certa. Eu sabia que ele tinha um histórico, mas achava que comigo seria diferente, né? Todas acham isso, todas acham. Ela terminou dizendo: Eu espero que você nunca sinta o que eu estou sentindo agora, mas se sentir, você vai entender. Depois ela virou as costas e foi embora, e eu fiquei ali parada, querendo chorar. Eu não conseguia nem me mexer. Esse dia me marcou profundamente. Foi a primeira vez que vi na frente ali dos meus olhos o tamanho do estrago que eu ajudei a causar. E pela primeira vez eu senti vergonha verdadeira de mim, das minhas escolhas, da minha cumplicidade com ele. Então, quando eu soube que eles finalmente tinham se separado, eu deveria ter sentido alívio, né? Afinal, ele dizia que há anos que queria se separar dela para ficar comigo. Mas, na verdade, o que eu senti mesmo foi um vazio enorme, misturado com culpa e medo. Ele me ligou e disse: Baby, agora nós somos livres. Mas pela primeira vez aquela frase não me trouxe felicidade. Eu sabia que a separação deles não tinha acontecido porque ele quis, mas porque ela não aguentou mais. Ela que tinha desistido. Eu me senti culpada porque sabia que fui um dos motivos, se não o principal, para o fim daquele casamento. Ao mesmo tempo, eu senti medo do que viria, né? Porque sem ali ela, eu era a vilã. Sobrou para mim lidar com todas as frustrações dele. E foi exatamente o que aconteceu. Ele começou a ficar mais irritado, mais exigente, mais crítico, tudo o que fazia com ela. A fantasia de que juntos nós seríamos felizes e diferentes começou a ruir rapidamente. E eu percebi naquele momento que tinha ajudado a destruir uma família, mas também eu tinha acabado de destruir a minha própria vida. Porque o homem que chegou até mim, que agora estava livre, não era o príncipe que eu idealizei, mas o mesmo homem que ela conhecia tão bem. Quando ele se separou e assumiu oficialmente o nosso relacionamento, por um tempo achei que tinha vencido, como se fosse uma competição e eu tivesse saído como a escolhida. Eu me sentia superior, mas se tivesse conquistado algo que outras mulheres não conseguiram, que é o amor, né, de um homem que parecia tão difícil de ser conquistado. Eu acreditava que ele tinha mudado, que agora comigo as coisas seriam diferentes, que eu não passaria pelo que ela passou. Achava que agora nós teríamos um relacionamento maduro, livre de mentiras e traições, que seríamos felizes, que iríamos construir uma nova família. Foi quando ele me pediu em casamento. E eu aceitei sem pensar duas vezes. Eu queria provar para o mundo e para ela também, principalmente, também para mim mesma, que eu tinha feito a escolha certa. Na cerimônia, eu me senti realizada. Eu não conseguia imaginar que por trás daquele vestido branco, toda aquela pompa toda de casamento, havia uma história suja, marcada por dor
e destruição. Durante a lua de mel, ele foi carinhoso, atencioso, como sempre era no início das relações, e fazia acreditar que o passado tinha ficado para trás mesmo. Por alguns meses, realmente, eu vivi na ilusão de que tudo tinha valido a pena, que o sofrimento dela foi o preço da minha felicidade. Mas a realidade não demorou muito a bater na minha porta. Pequenos sinais começaram a surgir, mas eu, mais uma vez, preferi ignorar. Achava que tinha vencido, mas na verdade só estava começando a perder. E ia percebendo isso da forma mais dolorosa possível. No começo, parecia que eu finalmente tinha tudo que eu sempre quis: um marido, uma casa, planos para ter filhos, uma vida estável. Mas essa fase durou muito pouco. Logo ele começou a mudar, ou melhor, ele começou a mostrar quem ele realmente era, né? Ele começou com as pequenas críticas sobre até minha roupa, comida, sobre os meus amigos. Depois vieram as cobranças, as ausências e as grosserias. E eu tentava relevar, dizendo que era só estresse, que ele estava passando por um momento difícil depois do divórcio, né? Que era normal. Mas aos poucos eu fui percebendo que o homem com quem me casei era exatamente o homem que ela descreveu naquele dia quando me enfrentou. Ele era impaciente, explosivo e manipulador. Me fazia sentir culpada por tudo, pelas brigas, pelo trabalho, até pela própria infelicidade dele. As noites começaram a ser marcadas por discussões intermináveis, gritos e muitas vezes saídas repentinas dele, que ficava horas fora de casa sem dar explicações. E eu que achava que ele seria diferente comigo, comecei a sentir na pele o mesmo que ela sentiu por anos. Então o casamento dos meus sonhos virou um pesadelo, onde eu não podia contar para ninguém, porque eu mesma tinha ajudado a construir aquela armadilha. E o pior, eu não podia reclamar, porque no fundo sabia que eu tinha me colocado ali. Então a primeira traição aconteceu em menos de um ano depois do nosso casamento. Eu descobri sem querer. Estava mexendo ali no celular dele enquanto ele dormia. E eu vi mensagens para outra mulher. Estava combinando encontros, falando as mesmas coisas que ele dizia para mim quando ainda era casado. Na hora, eu senti uma mistura de raiva, tristeza e principalmente vergonha. Vergonha de perceber que agora eu era a esposa traída. Ele tentou negar, depois disse que era só uma amiga, né? Depois eu fui pressionando ele, ele admitiu que tinha saído com ela algumas vezes, mas que não significava nada. Ele usou o mesmo discurso que usava comigo, que eu não dava mais atenção, que a rotina estava desgastante, que ele precisava se sentir desejado. Eu perdoei. Eu quis acreditar que tinha sido um erro, um erro isolado, que ele estava confuso e que eu podia fazer diferente. Mas depois veio a segunda, terceira e, e aí por diante de traições. E eu comecei a perceber que ele era exatamente quem ela me avisou que ele era. Ele precisava disso, precisava se sentir desejado, precisava viver relações paralelas para alimentar o ego, para fugir dos problemas. E, ironicamente, eu me tornei aquilo que um dia eu julguei, a mulher que fecha os olhos para as traições, que aguenta calada e que finge que está tudo bem. Exatamente como ela fazia, né? Como a ex-mulher dele fazia. Então, o momento em que eu percebi de forma definitiva que ele nunca mudaria foi quando, após mais uma traição, ele olhou para mim e disse: Você sabia quem eu era quando você me conheceu? Aquilo ali me destruiu, porque ele estava certo. Eu sabia exatamente quem ele era. Eu vi ele trair, mentir, manipular. Mesmo assim, acreditei que comigo seria diferente. Essa frase me fez perceber que ele nunca prometeu de fato mudar. Ele sempre foi sincero, sempre, né, mostrou quem ele era para mim. Eu é que criei a fantasia de que ele mudaria por mim. Eu comecei a olhar para trás e lembrar de todas as vezes que ele fez ali com a ex-esposa, as traições, as mentiras e as desculpas esfarrapadas. Eu percebi que o problema não era a ex, não era o casamento antigo, não era a rotina.
O problema era ele, e principalmente o problema era eu, por ter acreditado que seria a exceção. Depois dessa constatação, eu passei a viver no automático. Eu acordava, fazia minhas coisas, evitava discussões, fingia que não via quando ele saía e passava a noite fora. Eu me tornei uma mulher amarga, ressentida, frustrada, exatamente como ele sempre descreveu a ex-esposa para mim. A ironia disso tudo é que eu sempre julguei ela, achando que ela não tinha forças para sair, quando na verdade eu também não conseguia. Mas naquele momento eu entendi, ele nunca ia mudar. E eu não queria mais passar o resto da minha vida esperando por uma mudança que nunca viria. Foi aí que comecei a pensar pela primeira vez na separação. Então, depois de que tudo aconteceu, aquelas palavras que ela me disse, né, no dia que ela me enfrentou, voltaram como uma avalanche na minha cabeça. Ela falando ali, né, que ele vai fazer a mesma coisa com você o que ele fez comigo. Na época achei que era só raiva, mas hoje eu sei. Era um aviso, era uma constatação de que conhecia ele muito melhor que eu. Ela tinha me avisado que ele era infiel, que era manipulador, que fazia as mulheres se sentirem culpadas, que nunca assumia os próprios erros. Ela me avisou que ele usava sempre o mesmo discursos, que culpava a rotina, a parceira, mas nunca olhava para si. E mesmo assim eu não acreditei. Achei que comigo seria diferente. Mas eu não fui, né? Ninguém seria, porque ele não queria mudar. Eu não via problema no comportamento dele. Ele se orgulhava até de conseguir sempre o que queria. Hoje, com o coração despedaçado, eu vejo que tudo o que ela disse se cumpriu, exatamente como ela falou. E pior, eu percebo que se tivesse ouvido, se tivesse prestado atenção, poderia ter evitado anos de sofrimento. Mas eu não ouvi. Eu paguei caro, muito caro. Então, um dia depois de mais uma traição dele, ele traiu muitas vezes essa menina, né? Ela pagou um preço bem alto mesmo, por ter ajudado a destruir, né, o relacionamento lá. Na verdade, já estava destruído, né? Mas ela foi mais um escape. E ela escolheu, né? Então, depois da traição, mais uma, né, que eu descobri, eu me tranquei no banheiro e chorei compulsivamente. Não só pela dor que ele me causava, mas também pelo que eu tinha causado à ex-esposa dele. Isso é remorso, gente. Tudo que está acontecendo aqui, né, esse sofrimento dela aqui, de sempre lembrar da ex-esposa, isso se chama remorso, e é uma das piores coisas que uma pessoa pode sentir, que é a dor da consciência. Naquele momento, eu me coloquei no lugar dela, e pela primeira vez, de forma verdadeira, sem justificativas e sem defesas. Eu pensei em todas as vezes que ela deve ter chorado sozinha, escondida, tentando entender por que o homem que ela amava a traía sem piedade. Eu lembrei das palavras dela, né, que eu ia passar o mesmo, né? Cada lágrima que eu derramei naquele dia foi uma punição por tudo que eu fiz. Ali eu percebi que, ao me envolver com ele, eu não só machuquei outra mulher, mas também me condenei a viver o mesmo sofrimento. Eu chorei pela minha dor, pela culpa, pela vergonha, por ter achado que eu era melhor que ela, né, e por ter acreditado que seria diferente. E eu vivi assim por anos, sentindo essa culpa, chorando, me remoendo. Eu pensei em ligar para ela, pedir desculpas, dizer que agora eu a entendia, que agora eu sabia exatamente o que ela sentiu, mas eu não tive coragem. Não sabia se ela queria ou precisava ouvir isso. Então eu chorava em silêncio, como ela deve ter chorado tantas vezes, né? E naquele choro eu reconheci a minha culpa e a minha responsabilidade, sem me justificar. Então depois daquele dia ali no banheiro, eu vi muita coisa mudou. Eu comecei de verdade a me colocar no lugar dela. Eu passei a lembrar de todas as vezes que ele mentiu para ela, para estar ali comigo, né, das desculpas, de tudo que ele fazia, todos os sacrifícios, entre aspas, que ele fazia para ficar comigo. Eu percebi como ela deve ter se sentido humilhada, enganada, desprezada, enquanto eu, do outro lado, me sentia vitoriosa.
Eu comecei a entender o que é desconfiar de cada ligação, de cada mensagem, de cada saída inesperada, o que é não confiar na pessoa que dorme ali do teu lado. Eu passei a ter as mesmas angústias, olhava o celular dele escondido, vigiava os horários, desconfiava de tudo e sofria calada, como ela deve ter sofrido também. Eu pensei em como ela deve ter tentado desesperadamente salvar o casamento, mudar, né, agradar, ser melhor, na esperança de que um dia ele mudasse. E eu também tentei tudo isso e eu falhei, porque o problema nunca foi ela, assim como também não era comigo. O problema era ele. E essa empatia dolorosa me fez ver que eu nunca fui melhor que ela. Eu nunca estive acima dela e nunca fui mais especial que ela. Eu fui só mais uma, assim como ela também foi. E no final eu percebi que todas nós fomos vítimas do mesmo homem, da mesma mentira e do mesmo ciclo. E que, infelizmente, eu também ajudei a perpetuar aquele ciclo. Eu comecei a passar pelas mesmas humilhações que ela viveu, de ser traída, ser enganada, ser culpada por tudo mesmo. Tudo que dava errado na vida dele, a culpa era minha. Ele me criticava, me diminuía, me fazia me sentir inadequada, assim como ele fazia com ela também. E eu reconhecia todas as frases, todos os comportamentos. Quando eu confrontava ele sobre as traições, ele negava. Depois ele minimizava e depois ele me culpava. Era um padrão que agora eu percebo que ele sempre repetiu. Vivia o terror de desconfiar do próprio marido, de sentir que estava sendo traída e não conseguir provar, de ser chamada de louca por desconfiar. Ouvi dele que eu era controladora, ciumenta e insegura, exatamente o que um dia ele deve ter dito para ela. Eu passei pelas mesmas cenas, esperar ele chegar tarde, cheirar a roupa, olhar o celular, chorar sozinha na cama. Eu vivi aquele ciclo inúmeras e inúmeras vezes. Eu senti a mesma dor, a mesma vergonha, a mesma sensação de impotência, de não ter com quem contar, porque quem poderia entender ou me acolher naquela situação? Não tinha ninguém. Eu não tinha coragem de contar para meus amigos, para minha família, porque todos sabiam como o nosso relacionamento tinha começado. Sempre viu apontada, com toda certeza, né? Quem começa errado não tem como dar certo, né? Ninguém chora, ninguém é feliz nas lágrimas de ninguém. As pessoas sempre dizem isso porque realmente é verdade. E eu senti na pele tudo o que ela passou realmente. Então, viver com ele foi emocionalmente exaustivo. Todos os dias era uma luta entre acreditar que podia ser diferente e aceitar que nunca seria. A convivência diária revelou o pior dele, que eram as manipulações, as mentiras, o temperamento explosivo, o egoísmo absoluto. Eu nunca podia relaxar, eu nunca podia confiar plenamente. Sempre havia aquela dúvida: com quem ele está agora? O que ele está me escondendo? E aquilo ali era um desgaste emocional gigantesco. E eu desenvolvi crises de ansiedade, insônia, inseguranças, que antes eu nem sabia que eu tinha. E eu comecei a me isolar, eu evitava sair, e eu me afastei dos meus amigos e até da minha família, com vergonha de toda aquela situação e também o medo dos julgamentos que certamente viriam. Ele fazia promessas, dizia que ia mudar, que ia ser fiel, que ia se dedicar no nosso casamento, mas era tudo mentira. E os ciclos de brigas, as traições, reconciliações e novas decepções só se repetia, né? Como provavelmente se repetiu no relacionamento anterior também. Eu me transformei numa pessoa amarga, desconfiada e infeliz diante de tudo, né? O que antes eu era uma mulher confiante, ele acabou com aquilo. E no fim eu percebi que eu não tinha relacionamento nenhum. Eu tinha era um campo de batalha emocional, onde a única certeza que eu tinha era o desgaste e a dor. Exatamente, e com certeza um dia foi para outra também. Eu demorei muito tempo para perceber que o que eu sentia não era amor, era só uma dependência emocional. Eu não estava com ele porque eu era feliz, porque eu me sentia amada, valorizada ou até respeitada. Eu estava com ele porque tinha medo de ficar sozinha. Ai, ai. Eu estava porque achava que ele, se ele largou a ex por mim, ele tinha a obrigação de fazer dar certo, de provar que a nossa relação era verdadeira.
Essa dependência me fazia aceitar o inaceitável, as traições, as humilhações, a falta de respeito e os abusos, né, emocionais. Me fazia acreditar que eu precisava ser mais paciente, mais compreensiva, mais tolerante, quando na verdade eu só precisava mesmo era ir embora. Ele alimentava essa dependência, me fazendo me sentir que sem ele eu não era nada, que ninguém mais me amaria como eu não consegui, que eu não conseguiria ficar bem sozinha. E eu acreditava nisso, assim como provavelmente ela acreditou também por muitos anos. Quando eu finalmente entendi que não era amor, mas a dependência, eu senti uma mistura de alívio e tristeza. Eu sempre, uma coisa que eu sempre converso, né, com as pessoas que chegam comigo com essas situações é: você vivia muito bem antes de conhecer ele, por que que você não voltaria a viver bem de novo após ele? Né? Viveria muito melhor, porque isso aí seria, você buscaria uma força além, né? Já que ele achou que você não é feliz sem ele, mostre para você, principalmente depois para os outros, que você é assim. Eu estava bem financeiramente, se eu estava bem emocionalmente antes, por que que eu não posso ser agora? Né? Ele é só mais uma página que passou na minha vida, né? Pensa sempre isso. Para você que não consegue sair de dependência, de relacionamentos abusivos assim. Quando ele diz que você não pode viver sem, você não nasceu com ele, você não cresceu com ele. Ele foi só uma parte da sua vida, uma parte ruim. Que após isso, a experiência que você adquiriu ali naquele relacionamento, você vai viver muito melhor, né. Então pensa nisso, você que está presa em relacionamentos assim, pensa nisso. Então, quando eu percebi isso, né, que eu não sentia mais nada por ele, né, a as brigas com ele não eram nada normais, começaram a ser mais intensas, agressivas e me destruíram psicologicamente um pouco mais a cada vez. Ela percebeu que ela não amava ele, que era apenas uma dependência, mas ela continuou no relacionamento, tá. Foi quando as coisas pioraram, né. E então as coisas começavam com algo banal, né, uma mensagem que ele não respondia, um atraso, então tudo era motivo ali. Quando você descobre que não dá mais, você não quer mais ficar naquele relacionamento, tudo te incomoda. O que antes você conseguia engolir, você não consegue mais. E é isso que está acontecendo aqui nesse momento, né. Então qualquer coisa, mensagem que ele não respondia, um atraso, um incômodo qualquer, já era gritos, já era uma briga. E ele sempre me fazia se sentir culpada. Ele sempre dizia que eu era exagerada, que eu inventava problemas, que eu tinha ciúme doentio, mas eu sabia o que eu sentia, sabia que havia algo errado. A pior parte era como ele distorcia tudo, fazia eu duvidar do que eu via, do que eu ouvia, e se eu questionava uma traição óbvia, ele virava o jogo. Ele me chamava de louca, de neurótica, fazia com que eu me sentisse culpada por desconfiar dele, quando ele que era o culpado. E as brigas acabavam comigo. Depois delas, eu ficava dias sem conseguir comer direito, com dores no meu corpo, sem energia para nada. E ele agia como se nada tivesse acontecido, me ignorava ou pior, voltava a me tratar bem, como se fosse uma forma de apagar tudo. E era um ciclo, né? Ele errava, eu cobrava, ele brigava, eu me sentia culpada, ele ignorava, e depois voltava tudo de novo. Então, com o tempo, eu comecei a aceitar calada para evitar as brigas. Eu me anulava cada vez mais. Eu tinha medo de provocar uma explosão. E aos poucos eu fui deixando de ser eu me tornei uma sombra, assim como ela também foi um dia. Então, durante muito tempo, eu não conseguia admitir que eu estava errada, porque se eu fizesse isso, eu teria que reconhecer que perdi anos da minha vida por uma mentira. E eu tinha vergonha de mim também, das escolhas que fiz, das pessoas que eu magoei e principalmente dela. Eu tinha criado uma narrativa para justificar tudo, que ele era o homem certo, que ela não o valorizava, que o amor verdadeiro justificava tudo. Mas quando tudo desmoronou, quando ele me tratou como tratava ela, eu fui obrigada a encarar a verdade. Admitir que eu estava errada era admitir que eu fui usada, que fui cúmplice da dor de outra mulher, que aceitei migalhas em nome de um amor que nunca existiu. Era difícil olhar no espelho e ver quem eu me tornei.
alguém que normalizou traições, mentiras e abusos. Eu demorei para me perdoar. Ainda não me perdoei totalmente. Ainda me pego justificando algumas decisões que eu tomei. Mas hoje eu sei que assumir o meu erro foi o primeiro passo para sair daquele ciclo. O primeiro passo para finalmente me libertar dele. Porque enquanto eu me mantinha ali no papel de vítima da história, eu ainda estava sendo uma presa para ele. E eu precisava sair, eu precisava admitir que estava errada para poder começar de novo, né. Então depois que eu percebi que tudo que eu havia feito, a culpa começou a me consumir com mais força. Não era só culpa por ter aceitado aquilo, mas por ter causado tanto mal. Eu pensava muito nela, em tudo que ela viveu por minha causa, todas as lágrimas que ela derramou, cada noite que ela ficou sozinha enquanto ele estava comigo, todas as mentiras que ele ouviu, né, quando ele estava comigo. Eu pensei nos filhos dela, né, se tivessem e como devem ter sido afetadas com tudo aquilo. Eu pensei na família, nos amigos, todos, né, que viram ela sendo traída e humilhada. Eu pensei em como eu fui parte ativa daquele plano dele. Eu não fui uma vítima passiva. Eu escolhi estar com um homem casado. Eu escolhi ignorar os sinais, escolhi insistir, mesmo sabendo que havia alguém sofrendo. E essa culpa me tirava o sono, me fazia acordar no meio da madrugada, com aquele peito apertado, e eu senti que eu nunca ia conseguir reparar aquele estrago. E eu me afastava das pessoas, evitava contato com qualquer um, né, que me lembrasse daquela época. Eu não conseguia lidar com toda a vergonha. Eu comecei a rejeitar tudo que ele me dava. As flores, jantares, presentes, tudo parecia sujo, ali contaminado, como se fosse manchado pelas lágrimas de outra mulher. Até as fotos do casamento me davam nojo, porque agora eu via nelas o reflexo de um engano, né, que era um teatro. A culpa se tornou a minha companheira constante. Eu só comecei a respirar de novo quando eu decidi sair dali. Mesmo assim, eu sei que ela vai me acompanhar por muito tempo ainda. Então, depois de tanto sofrimento, tanta reflexão, tanta dor, eu acordei um dia com o pensamento de que eu precisava pedir perdão para ela. Não porque isso apagaria o que eu fiz, mas porque eu precisava assumir a responsabilidade pelas minhas ações. Então, eu pensei em mandar mensagem, escrever uma carta, em procurar alguém em comum para intermediar, né, uma ligação entre eu e ela, mas, mas também sabia que ela não tinha nenhuma obrigação de me ouvir, que talvez ela nem quisesse me ver, que para ela eu era só mais uma ferida aberta. Eu passei dias e dias ensaiando o que eu diria para ela, imaginando como que seria explicar o que tinha acontecido. Não para justificar, mas para reconhecer, para dizer que ela tinha razão, que tudo o que ela falou se concretizou exatamente como ela avisou. Eu queria pedir perdão por ter invadido, por ter desrespeitado, por ter sido cúmplice de uma destruição. Mas também sabia que aquele perdão era mais para mim do que para ela. Eu precisava pedir mesmo que ela não aceitasse. Ainda não tive coragem, mas um dia talvez eu tente, porque reconhecer o meu erro em voz alta é o mínimo que eu posso fazer. E se um dia ela ouvir esse relato, eu espero, né, pelo menos que ela saiba que eu me arrependo de verdade. Então, teve um dia em que eu me peguei chorando no sofá, com ele saindo ali pela porta sem dizer onde ia. Eu percebi, né, que era a mesma cena que ela viveu incontáveis vezes. Eu estava ali sozinha, olhando para o relógio, mandando mensagens que ele não respondia, imaginando com quem ele estava naquele momento. Eu chorava de raiva, de tristeza, de impotência, né? E meio todo aquele choro ali, eu me dei conta que eu estava exatamente onde ela esteve por anos. E as mesmas lágrimas que eu derramei, o mesmo desespero, ela também derramou. Então eu lembrei do dia que ela me ligou chorando, dizendo que você não sabe o que ele fez comigo, o que ele faz, né, comigo na época. E eu, na minha arrogância, achei que eu nunca viveria aquilo, pois agora era, né? E doía tanto quanto provavelmente doeu nela, talvez até mais, porque agora eu sabia o ciclo completo, sabia como ele funcionava.
Naquele momento, eu me senti vazia. Percebi que não havia vitória nenhuma em ter ficado com ele, só senti dor e humilhação. Eu me olhava no espelho e me via pálida, abatida. Eu me perguntava: valeu toda a pena? Valeu mesmo a pena tudo o que aconteceu, né? Precisava eu fazer tudo isso para que eu acabasse assim. E pela primeira vez a resposta foi clara: não, nada do que vocês fizeram valeu a pena, nada. Ele nunca me bateu fisicamente, mas as marcas que ele deixou em mim são tão profundas quanto as que se vê na pele. Me destruiu emocionalmente, me fez duvidar de mim mesma, me fez acreditar que eu não merecia ser tratada com respeito. As mentiras constantes corroeram toda a minha autoestima, me fizeram me sentir insuficiente, descartável, uma pessoa sem valor. As traições repentinas me fizeram acreditar que eu nunca seria suficiente para ninguém, que sempre haveria outra melhor, mais interessante e mais desejada. Os jogos psicológicos me deixaram ansiosa, insegura, sempre esperando o próximo golpe, a próxima mentira, a próxima saída inesperada dele. Eu comecei a me anular, a deixar de fazer coisas que eu gostava e me afastar de pessoas importantes, só para tentar agradar, para evitar as novas traições. Eu passei a desconfiar de todo mundo e achar que ninguém era honesto comigo, que todas as relações eram baseadas em mentiras. Essas marcas invisíveis eu ainda carrego, mesmo depois do divórcio. São cicatrizes que ficaram, que vão ser muito difíceis de curar, que me lembram todos os dias do que eu vivi, né? Então, assim como ela, eu também fui isolada. No início parecia que era só uma escolha nossa, querer ficar juntos, construir a nossa história. Mas aos poucos ele foi me afastando de tudo e de todos. Então, eu me convenci, ao passar do tempo, que ficar em casa, não saía, não socializar mais, apenas para ficar com ele, para não despertar nenhuma fúria, tudo para evitar brigas. Mas eu percebi, eu estava sozinha, né? Não tinha amizade, eu não tinha minha família perto de mim, porque todos eles tinham me alertado, todos eles, eu não quis ouvir. Então, esse isolamento me deixou vulnerável. Eu não tinha com quem dividir minhas angústias, meus medos e as minhas dúvidas. E ele se aproveitava cada vez mais disso. Ele sabia que eu estava só, que eu estava vulnerável. Então, ele só me dava as migalhas. Ele achava que eu precisava. Eu vivia numa prisão emocional. Eu não podia questionar, eu não podia exigir, eu não podia confrontar, porque ele sempre ameaçava ir embora. E isso eu tinha muito medo. Eu me vi presa, sem apoio, sem rede, sem força, como um dia ela esteve também, né? Ela era controlada por ele também. E eu percebi que eu não era especial coisa nenhuma, que eu não era diferente e só estava repetindo o mesmo roteiro. E agora, sozinha, isolada, eu sentia na pele todas as escolhas que eu fiz. Porque antes de conhecer ele, eu era uma mulher confiante, independente, cheia de planos, com uma vida social ativa e com uma autoestima super elevada. E depois de anos ao lado dele, eu me tornei alguém que eu mal me reconhecia. Uma mulher insegura, ansiosa, desconfiada, isolada e triste. Eu passei até a me vestir diferente, a falar diferente, a esconder até minhas opiniões, com medo de provocar outras brigas e críticas. Eu aceitava coisas que antes eu jamais aceitaria, que era o quê? Mentiras, traições, falta de respeito, tudo, né? Eu perdi o brilho dos meus olhos, perdi a vontade de fazer plano, de sair e de viver. A minha vida se resumia a esperar que ele mudasse, que ele me tratasse melhor. E ele nunca mudou. E isso só foi me apagando cada vez mais, me diminuindo, me anulando, até eu me tornar uma sombra do que eu fui um dia. Olhar no espelho era doloroso, porque eu sabia que a pessoa ali que estava refletindo era o resultado das minhas escolhas, das minhas ilusões. Eu sabia que, ao me envolver com ele, não só machuquei outra mulher, mas também destruí a mim mesma. E perceber isso foi um dos maiores choques da minha vida, porque não havia mais como voltar atrás, né? Só me restava agora tentar me reconstruir. Então, o dia que eu decidi me separar dele foi um dos mais difíceis, mas também um dos mais libertadores da minha vida.
Então, depois de mais uma traição, né, descoberta ali, de mais uma briga, né, de mais uma noite ali chorando sozinha, eu não aguentava mais. Eu não tinha mais forças para continuar vivendo daquela forma. Não havia mais futuro ali, muito menos felicidade. Então, pela primeira vez, eu olhei para ele e eu não senti amor, nem raiva e nem dor. Só senti indiferença e um vazio imenso. Eu percebi que ele não ia mudar, que o ciclo ia continuar se repetindo e que eu ia seguir me anulando e sofrendo se eu permanecesse ali. Então eu decidi sair, não por vingança, não para provar algo, mas porque finalmente eu entendi que merecia mais e que tinha direito a uma vida digna. Eu falei para ele de forma fria e direta: eu quero o divórcio. E ele, como sempre, tentou me manipular. Chorou, prometeu que ia mudar, mas eu não cedi. Pela primeira vez eu rompi aquele ciclo. Saí pela porta que ela um dia não conseguiu sair. E embora tenha sido doloroso, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque finalmente eu estava me escolhendo. Um pouco tempo depois do divórcio, eu descobri que ele já estava com outra. A mesma rapidez, a mesma sequência de eventos que eu vivi com ele. Eu vi fotos nas redes sociais dele com outra mulher, viagens, restaurantes, fazendo as mesmas coisas que ele fazia comigo. Na hora eu senti um misto de raiva e alívio. Raiva por perceber que ele seguia o mesmo padrão, como se fosse um ciclo sem fim. E alívio por ter me livrado dele antes de me afundar ainda mais. Eu pensei muito na nova mulher. Pensei se ela sabia da nossa história, se ele contou que acabou, né, de sair de um casamento, se ela sabia que ele era assim. Provavelmente ela não sabia. Provavelmente ele usou o mesmo discurso, que eu era a louca, a ciumenta, a mulher difícil que não o entendia. Eu me vi nela, eu me vi exatamente naquela posição, recebendo as mesmas mensagens carinhosas, acreditando que ele era sincero, sem imaginar o que vinha pela frente. E eu quis alertá-la, mas eu não tive coragem. Eu não sabia se era o meu lugar, se ela acreditaria, se mudaria alguma coisa. O que mais me doeu foi perceber que, para ele, eu não significava nada além de mais uma peça no jogo dele. Eu passei anos acreditando que éramos especiais, que éramos um amor impossível. E no fim, nós éramos apenas mais uma história repetida, né? E mais uma vez eu percebi, ele nunca vai mudar. Então, depois que ele partiu, ali a poeira baixou, ficou um vazio enorme. Não só pela ausência dele, mas pelo fim de uma ilusão que durou anos. Eu fiquei sozinha, em um apartamento silencioso, cercado por móveis e objetos que nós tínhamos juntos, né, que nós construímos juntos. Então, cada canto ali da nossa casa me lembrava das promessas, né, de tudo que nós vivemos naquele local. Então, não era só um vazio emocional, era existencial também. Quem eu era agora sem ele? Me perguntei muitas vezes. Sem aquela narrativa de que tínhamos um amor acima de tudo, né? Eu passei dias sem conseguir sair da cama, sem vontade de comer, de falar com alguém. Ela começou a ter aquele luto, né, de fim de casamento. Então, eu ficava ali repetindo mentalmente cada escolha errada que eu tinha feito. E eu senti falta até das brigas, das discussões, do caos, porque por mais destrutivo que fosse, era o que eu conhecia, era o que me fazia se sentir viva. E demorou para eu perceber que esse vazio não era a falta dele, mas era a falta de mim mesma, de quem eu fui antes de me envolver naquela história. E eu entendi que para preencher esse vazio, eu precisava me reconstruir sozinha, sem ele, né, sem as ilusões, sem as mentiras. Então, o momento mais duro foi perceber que ao longo de tudo isso, eu perdi a minha dignidade. Eu fui me anulando, me adaptando e me diminuindo. Quando eu aceitei as traições, as mentiras, o desprezo, tudo isso acabou comigo. Então, eu tive que encarar o fato de que eu me tornei uma pessoa que eu jamais imaginei ser, né? Alguém que aceitava migalhas e ainda agradecia por isso. Então, eu percebi que em vários momentos eu me coloquei em situações que feriram os meus valores, a minha essência e a minha integridade. Tudo por medo de ficar sozinha, por medo de admitir que fiz escolhas erradas, por medo de encarar a realidade. Sabe aquele ditado, antes só do que mal acompanhada? É isso aí, gente. Às vezes você cai em ciladas apenas por carência. Quando você
percebe, você já está totalmente dominado. Sua vida, ó, entrou só ladeira abaixo por conta de carência. Medo de ficar sozinho, como a moça falou aqui. Então, recuperar toda a minha dignidade, né, e respeito, isso não foi fácil. E nem está sendo fácil até hoje. Leva tempo, exige esforço, exige perdão, principalmente perdão a mim mesmo. Mas hoje eu sei que dignidade não é negociável, que a partir de agora eu nunca mais vou abrir mão dela por ninguém, nunca mais. Hoje eu sei que a minha maior responsabilidade é não permitir que isso se repita na minha vida, né? Que eu não seja a mulher que ajude a perpetuar o sofrimento de outra mulher. E se eu puder alertar outras mulheres para que elas não caiam na mesma armadilha que eu caí, porque o ciclo só se quebra quando alguém tem com coragem aí de sair dele. E infelizmente eu tive. Então, depois do divórcio, eu achei que nunca mais eu conseguiria me reerguer. Eu estava emocionalmente destruída, cheia de culpa, vergonha e arrependimento. Então, os primeiros meses foram bem difíceis, conviver com a solidão, tudo foi muito difícil, né? Principalmente ali com o encargo de consciência que eu mesmo causei. Mas aos poucos eu comecei a entender que, apesar de tudo, eu tinha direito de ter um recomeço, todo mundo tem, que minha vida não precisava acabar ali. Então eu procurei ajuda psicológica, né, voltei a ter um relacionamento com minhas amigas, eu fui me recuperando aos poucos, né, para que não tivesse que carregar tudo sozinha. E comecei a me redescobrir, a fazer as coisas que antes eu fazia e me faziam feliz, né. E eu passei a me olhar no espelho com menos culpa, né, e com mais compaixão por mim mesma. Não para me isentar do que eu fiz, mas para entender que também eu fui vítima, como a ex dele também foi. E eu superei dia após dia, caindo e levantando, chorando aos poucos, né. O recomeço não foi fácil, mas foi necessário, porque eu entendi que ficar parada no passado não mudaria nada, né, não repararia nada, só me destruiria ainda mais. E hoje eu sigo reconstruindo a minha vida com mais maturidade, mais responsabilidades e, acima de tudo, com a certeza de que nunca mais eu vou aceitar menos do que eu mereço. Eu nunca mais vou ser a causa da dor de outra mulher. Então, se eu pudesse falar com ela hoje, eu começaria com um pedido sincero de perdão. Não um perdão que apague a dor que eu causei nela, mas um que reconheça a minha responsabilidade. Diria que na época eu não tinha maturidade nenhuma, empatia ou uma consciência suficiente para entender a dimensão do que eu estava fazendo. Eu diria que agora eu sei, que agora eu entendo, que agora eu sinto na pele e na alma tudo o que ela sentiu. Eu diria que lamento profundamente ter participado da destruição da família dela, do sofrimento dela, das noites de lágrimas que eu ajudei a provocar. Diria que não há justificativa para o que eu fiz, que não foi amor verdadeiro, que foi egoísmo, imaturidade e carência. Diria que admiro a força dela por ter suportado tanto e mesmo assim ter seguido em frente, ter continuado, né, com a vida. Diria que se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente, que teria respeitado a dor dela e que teria respeitado a mim mesma. Diria que ela estava certa em tudo que me disse, em tudo que me alertou, que eu deveria ter ouvido. E acima de tudo, eu diria: você não merecia passar por isso, ninguém merece. E eu me arrependo de ter causado isso em você. Porque esse arrependimento é sincero, é real e vai me acompanhar para sempre. E para outras mulheres, né, que estão onde eu estive, me envolvendo aí com homens casados, eu só posso dizer: não vale a pena, caiam fora. Pode parecer amor, pode parecer destino, pode parecer irresistível, mas na maioria das vezes é só ilusão e carência. Envolver-se com alguém comprometido inevitavelmente causará dor em outra pessoa. E no fim, você vai causar dor em si mesma. Não acredite quando ele diz que o casamento acabou, que a esposa é a culpada, que você é exceção. É o melhor discurso que ele faz há anos. E é o mesmo discurso. Ele só replica. Não caiam na armadilha de achar que com você será diferente, porque não vai ser. Pense na mulher que está do outro lado. Pense na família que pode estar sendo destruída. Pense no sofrimento que você pode causar, e que um dia pode voltar para você. Eu achei que podia ser feliz assim, mas eu não fui. Eu fui infeliz, eu me anulei, me destruí
e destruir outra mulher no caminho. Se eu pudesse dar um conselho, seria: escolha um amor livre, íntegro e sincero, que não precise de mentiras ou traições para existir, né? Porque o amor que começa com dor dificilmente termina em felicidade. E você merece muito mais que isso, muito mais. Porque o arrependimento que eu carrego não é só pelo que eu vivi, mas principalmente pelo que fiz outras pessoas viverem. E eu me arrependo muito de não ter ouvido os alertas, de não ter respeitado os limites, de não ter empatia. Me arrependo de ter participado da destruição daquele casamento, né, que era uma família, de uma mulher que não merecia passar por aquilo. Eu me arrependo de ter acreditado nas promessas vazias dele, de ter me colocado numa posição tão humilhante e destrutiva. E esse arrependimento é um peso que não se apaga, que não se resolve com um pedido de desculpas ou com o passar do tempo. É um arrependimento duro que me transformou e que me fez crescer, mas que também me deixou cicatrizes profundas. E hoje eu olho para trás e penso, poderia ter sido diferente, mas não foi. E tudo que eu posso fazer hoje é assumir a minha responsabilidade, seguir em frente, tentando ser uma pessoa melhor e mais consciente, né? Mais empática também. Então, a maior lição de tudo que eu aprendi com isso, mais do que eu já falei, é que a felicidade não se constrói sobre a dor de outra pessoa. Que amor verdadeiro não exige traição, mentiras ou sofrimento de terceiros para existir. Aprendi que ninguém muda ninguém e que se alguém trai com você, pode trair você também. Eu aprendi que é preciso responsabilidade emocional, que nossas escolhas impactam em outras vidas, muitas vezes de forma irreversível. E eu aprendi que empatia não é opcional, é essencial para evitar dores desnecessárias. E eu aprendi que na vida o que se planta, se colhe. Então, se você planta dor, você vai receber dor de volta. E o pior, com juros. Aprendi que a liberdade, a dignidade e a paz valem muito mais do que um amor baseado em mentiras. Eu aprendi também que eu sou forte, mais forte do que eu imaginava. E, infelizmente, gente, aprendi tudo isso tarde demais, mas eu aprendi. Então, tá aqui, queridas pessoas, mais um relato de hoje. Uma pessoa que ainda está ainda em processo ali de um profundo remorso, né? Todas as palavras que eu li aqui me refletiu muita dor, muito remorso, muito aquele peso na consciência ali que você leva por uma vida inteira. Porque realmente, como ela falou, né? Ninguém constrói felicidade em cima de felicidade de ninguém, ninguém. E tudo, uma coisa que ela falou que me mexeu muito é que tudo que você faz aqui, você paga aqui mesmo. E se você faz mal para alguém, esse mal vem com juros. Né? Cada lágrima derramada que uma outra mulher derramou, você vai derramar 3, 4, 5 vezes pior que ela. Os juros são altíssimos. Mas que bom que ela aprendeu, né? Como ela disse, tarde demais, mas ela aprendeu. O que importa nisso tudo é que ela aprendeu a lição e não vai perpetuar isso, não vai perpetuar esse ciclo. E ele, eu só lamento, porque ele é o famoso predador, né? Pega suas vítimas e só faz o mesmo ciclo. Ele faz como ele vai fazer com todas as outras. E existem muitos predadores por aí, por isso que alertas como esse aqui são muito importantes, né? Alerta, deixa ali a pessoa com 2, 3 pulgas atrás da orelha quando for conhecer alguém, né, estiver num relacionamento, e demonstrar os primeiros gatilhos, você, opa, lá no fim de casamento, teve um relato que falou isso e aquilo. Tô caindo fora, não é para mim. Né? Então, se priorize, cuide de você, cuide da sua saúde mental, para que não caiamos em ciladas como essa daqui. Então, compartilhe o vídeo, se inscreve aqui no canal, dá essa forcinha pra gente, faça aí os comentários, né? O que você achou da história de hoje, como o que você faria no lugar, né? Já passou por situações como essa daqui? Eu espero que não, mas se passou, quiser compartilhar aí a tua experiência conosco, fique à vontade. O canal ele é aberto para todas as opiniões. Estamos aqui para ouvi-las. Então, um beijo e até o próximo relato.